É muito bonito pensar numa Agenda 2030, na qual a segunda ODS diga que vamos combater a fome zero até 2030. A gente está em 2023, faltam 7 anos para a agenda ser concluída e 33 milhões de pessoas hoje no Brasil são afetadas em alguma medida com insegurança alimentar. Isso é um número muito alarmante. Dados de 2021 apontaram que o Brasil não apresentou progresso satisfatório em nenhuma das metas da Agenda 2030. Quase 70% das cidades brasileiras estão classificadas com o nível de desenvolvimento sustentável baixo ou muito baixo. Você já parou para pensar como essa situação afeta cada um de nós, o meio ambiente e as gerações futuras? Isso também se relaciona com a garantia dos nossos direitos como cidadãos. Quer entender como isso acontece? Então segue com a gente. O projeto Direito ao Desenvolvimento é uma realização do Instituto Matos Filho, produzido pela Cívicos em parceria com a Politize. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, são parte da Agenda 2030, que é um documento criado em 2015 e assinado por 193 países, incluindo o Brasil. Só que a busca por sustentabilidade já tem um tempo. Você conhece essa história? O conceito de desenvolvimento sustentável começou a ser criado em 1972, na Conferência de Estocolmo. Naquele momento, a gente estava passando por um período de transição no mundo em que começou a perceber que a ação humana tinha potencial de degradação ambiental. Em 87, o relatório de Brundtland, também conhecido como Nosso Futuro Comum, foi publicado, disseminando o conceito de desenvolvimento sustentável. E, em resumo, ele é a capacidade da gente promover o desenvolvimento das gerações atuais, então, quem está vivendo hoje no nosso planeta, porém sem comprometer as gerações futuras, né? E a capacidade delas próprias atenderem às suas necessidades no futuro. Então, é um compromisso transgeracional. Ele começa aqui, mas ele não acaba na nossa mão. Ele só começa na nossa mão. E ele vai atingir pessoas que virão depois de nós. Em 92, a discussão sobre sustentabilidade foi retomada com a conferência conhecida como Eco 92 ou Rio 92, sediada no Rio de Janeiro. Além de reconhecer a necessidade de combater a degradação ambiental, a Eco 92 colocou as questões socioeconômicas como parte do desenvolvimento sustentável. Esse encontro resultou na Agenda 21, documento assinado por 179 países com compromissos e ações para a sustentabilidade. Essa história vai se repetindo de tempos em tempos. Os países se reúnem para discutir aquilo que foi feito e as ações futuras. E foi assim que novos objetivos surgiram depois da Agenda 21. Eles ficaram conhecidos como ODM, ou Objetivos do Milênio. Os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio foram propostos pela ONU, também nos anos 2000, justamente na virada aí do milênio, e foram aprovados pelos 191 países. E eles consistiam basicamente em metas globais, divididas em alguns temas relacionados a direitos humanos. Diferente das agendas anteriores, essa apresentava um prazo de 15 anos. Eram 8 objetivos e, de modo geral, pretendia reduzir a pobreza, promover o desenvolvimento sustentável e construir uma parceria global. E aí eu chamo a atenção aqui para alguns deles, como, por exemplo, a erradicação da pobreza. O Brasil se comprometeu a erradicar e diminuir a pobreza, né, o combate à fome. E dentro dessa agenda, a gente pode destacar 2 programas importantes, como, por exemplo, o Brasil Sem Miséria e o Bolsa Família. O Brasil conseguiu atingir essa meta em 2002 e superar essa meta em 2008, de acordo com informações oficiais do Ministério da Saúde à época. Os anos passaram e, em 2012, ocorreu o Rio+20. Nela, discutiram a renovação do compromisso com a sustentabilidade e as ações feitas desde os anos 2000. A partir disso, em 2015, os Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável foram inaugurados. Existem 4 dimensões que circulam, né, e que permeiam esses 17 ODS, que são a dimensão social, econômica, ambiental e institucional. A dimensão social trata das questões relacionadas à saúde, educação, igualdade e qualidade de vida. A ambiental aborda a preservação do meio ambiente, da biodiversidade e o enfrentamento às mudanças climáticas.
No âmbito econômico, questões como o consumo de energia e produção sustentável são desenvolvidas. Já no aspecto institucional, busca promover paz e justiça nas instituições para que o objetivo de desenvolvimento sustentável seja alcançado. Ao longo desse projeto, falaremos de cada uma dessas dimensões de um jeito descomplicado. Tá curtindo o vídeo? Então já deixa seu like. Com o passar dos anos, a noção de desenvolvimento sustentável foi sendo cada vez mais relacionada com os direitos humanos, de forma que garantir cada um deles é essencial para os ODS. Mas afinal, o que são esses direitos? Os direitos humanos são um conjunto de garantias, jurídicas ou não, por vezes, consideradas universais, que protegem todos os indivíduos contra violações e atentados a tais direitos. Então, por exemplo, o direito à vida, o direito à dignidade, o direito à educação. Normalmente, a gente conhece eles por direitos fundamentais, porque são como eles estão inseridos no nosso país, na nossa realidade. A Declaração dos Direitos Humanos foi feita mais de 30 anos antes da humanidade começar a pensar sobre desenvolvimento sustentável. Então, a ONU é criada ali em outubro de 1945, e aí 3 anos depois a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que prevê, dentre outras coisas, a proteção à vida, né? E uma vida humana que seja com dignidade. E quando a gente pensa em dignidade, daí dá para conectar com desenvolvimento sustentável. É muito difícil e utópico pensar numa qualidade de vida que não esteja diretamente relacionada a um meio ambiente equilibrado. Efetivar os direitos humanos é o principal objetivo da Agenda 2030. E tornar esses direitos realidade para todos os brasileiros também é parte do que a nossa Constituição Federal defende. Por isso, a garantia do seu direito se relaciona com cada um dos ODS. É importante a gente ter tanto o lado, do direito que a gente costuma falar formal. Então, existir a previsão de um direito é muito importante e é sim o primeiro passo. Mas o exercício de direitos também demanda uma atuação coordenada, tanto da sociedade quanto de governos, de empresas, enfim, é uma atuação muito conjunta para promover e realmente tornar efetivos esses direitos. O artigo 196 da Constituição Federal diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. O acesso universal à saúde, a atenção, promoção e recuperação da saúde. Isso significa o quê na prática, Gera aquela dúvida. Tudo bem, existe uma lei, existe um dispositivo que fala que eu tenho esse direito. Mas como que isso pode ser colocado em prática? Para que isso seja efetivado, em 1990, a Lei 8080 cria o Sistema Único de Saúde, que é o nosso conhecido SUS. A gente precisa de políticas públicas que consigam trazer esses direitos de um plano ali das ideias formal para o plano de onde a gente vive, da nossa sociedade. Percebe como tudo se relaciona? É importante que os direitos existam formalmente e que agendas internacionais e nacionais sejam feitas para promovê-los. Dessa forma, enquanto humanidade, a gente consegue ter um desenvolvimento cada vez mais sustentável. E foi a partir dessa reflexão que o nosso projeto surgiu. O projeto Direito ao Desenvolvimento busca disseminar para as pessoas o conhecimento sobre o que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e como eles estão relacionados aos nossos direitos fundamentais, para que, dessa forma, cada um consiga se enxergar como um sujeito de direitos e um sujeito de mudanças. Para saber tudo sobre os seus direitos e Agenda 2030, visite nossa página no portal da Politize. Também estamos no Spotify. Segue a gente lá e deixa seu like. Até a próxima!